Existe um item no Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec que fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Nesse capítulo fala de tudo aquilo que nós precisamos fazer para receber a assistência divina em nosso benefício. Neste momento nós vamos falar naquela reunião familiar que nós podemos fazer, reunindo toda a família para estudarmos o Evangelho de Jesus. Essa reunião, ela não foi criada pelo Espiritismo, mas Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, já fazia essas reuniões na casa de Simão Pedro, onde ele reunia as pessoas que estavam naquele momento presente com ele. Ele pegava um pergaminho com os ensinamentos morais de Deus, lia um pequeno trecho e nesse pequeno trecho ele discorria sobre o assunto que estava sendo estudado naquele momento. Nós começamos pelo seguinte: a respeito do dia e do horário. Por que o dia e o horário? Primeiro porque a espiritualidade ela tem as suas responsabilidades mediante todo o nosso universo. Aquele dia que nós vamos determinar o que vai acontecer, vai ser o dia marcado para esses companheiros se apresentarem no nosso ambiente familiar. Tem que ter dia e horário, porque algumas vezes nós marcamos uma consulta no médico, o médico está à nossa espera, ou nós, se nós não formos, ele vai ficar sem o paciente, ou se ele não estiver, nós vamos ficar sem o médico. Então, marcando um dia e um horário, a responsabilidade fica um pouquinho maior mediante a essa situação, e aí os espíritos estarão programados para estar presentes naquele dia. Então pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e um horário determinado para toda semana ser realizado esse Evangelho no Lar, de 15 minutos ou meia hora. No livro Os Mensageiros, capítulo 33, fala a respeito da espiritualidade maior a caminho da crosta. Esses irmãos espíritos de luz que vêm à Terra, quando eles fazem essas viagens, normalmente eles precisam de um lugar assim para manter um descanso da viagem que eles fizeram. Esse descanso normalmente é procurado um ambiente familiar onde é praticado o Evangelho no lar. Porque todas as vezes que nós praticamos o Evangelho no lar, o que acontece? Nós fazemos uma limpeza espiritual naquele ambiente. Nós tiramos as placas, pensamentos negativos que algumas vezes nós emitimos e ficam impregnados na parede. Nós limpamos qualquer tipo de situação, discorda, qualquer influência física, espiritual que possa estar havendo naquele momento, através desse culto que nós fazemos. Quando nós fazemos isso na nossa casa, o que a nossa casa se transforma? Pode ser que nós poderíamos imaginar como se ela tivesse uma bandeirinha, dizendo: aqui é uma oficina espiritual. O nosso ambiente familiar, ele fica repleto de luz. E a espiritualidade, o plano maior, quando está chegando na Terra, ele se guia por aquele ambiente porque sabe que aquela casa está emitindo luz e está sendo praticado o Evangelho no lar naquele ambiente, porque na verdade o Evangelho serve para quê? Para modificar a nossa conduta mental, o nosso jeito de falar, as nossas atitudes com os nossos familiares, porque ele começa a reequilibrar todas essas energias que existem naquele ambiente. E na verdade, quando esses irmãos vêm e passam um momento de descanso nesse ambiente, eles fazem uma limpeza espiritual naquele ambiente e organizam aquela casa como se nós fizéssemos a nossa limpeza física diária. Chegou o dia de nós fazermos o Evangelho no lar. O que acontece?
Existem os nossos familiares. Nem todos são espíritas. Às vezes alguns são de outras religiões. Mas nós vamos fazer o quê? O convite para o companheiro, o convite para a companheira, o convite para os nossos filhos. Nem sempre todos estarão à disposição de praticar o Evangelho no lar. Nós vamos obrigar? Não. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Se a pessoa não quiser, nós não vamos obrigar. Nós queremos que ela venha de coração. De repente ninguém quer. Como é que nós vamos fazer? Desistimos de fazer o Evangelho no lar? Não. Podemos fazer sozinho em qualquer ambiente da nossa casa. Pode ser na cozinha, na sala, no quarto, até no banheiro, se for exercido com muito respeito. Então fica esse alerta a respeito do convite, de nós não obrigarmos a ninguém. Começamos o Evangelho no lar, tocou a campainha. De repente nós até convidamos aquela pessoa, se ela quiser participar. Ou então, se for possível, que ela volte um pouquinho mais tarde, porque nós estamos praticando o nosso Evangelho no lar. O nosso telefone tocou, vamos atender. Mas pedimos desculpa para a pessoa naquele momento, para que ligue um pouquinho mais tarde também, se não for extrema necessidade, porque nós estamos praticando o nosso Evangelho no lar, até que termine o Evangelho. Fica um pouquinho difícil de nós termos uma conversa assim um pouquinho mais relaxada. E pedimos para a pessoa ligar novamente. O início desse Evangelho no lar, meus queridos, é com uma prece inicial. Nessa prece inicial, nós vamos fazer a união de pensamentos de todos aqueles que estão participando, junto com a espiritualidade que está ali presente. O mentor individual de cada um, os mentores que participam do Evangelho no lar, de Jesus, que é nosso irmão, de Maria Nazaré, que nós podemos considerar nossa mãezinha, e Deus, nosso Pai, para que dê toda a proteção possível e só permita a entrada daqueles espíritos que forem autorizadas a entrar naquele ambiente, para que nós possamos fazer um trabalho harmônico naquele momento. Feita a prece inicial, nós vamos fazer a leitura. Normalmente nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque somos espíritas, mas nada impede que nós utilizemos o Evangelho da Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter o seguinte: começamos desde o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, como começamos também desde o início do Evangelho de Jesus, onde nós lemos um pequeno trechinho, e nesse pequeno trechinho nós vamos discorrer a respeito daquilo que Jesus fala, naqueles ensinamentos, associando o que Jesus fala com a vida que nós estamos vivenciando neste momento. Qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo por Evangelho que se encontra na Bíblia Sagrada? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o acréscimo dos espíritos que já viveram aqui na Terra, onde complementam os ensinamentos de Jesus, nos esclarece as parábolas, nos esclarece vários outros ensinamentos à luz da doutrina espírita, que fica um pouquinho mais compreensivo para todos nós. Música e água fluidificada. Uma música suave para acompanhar o Evangelho é muito importante, porque harmoniza o ambiente. A água fluidificada pode ser colocada conforme quem estiver fazendo, haja necessidade ou não. Por quê? Porque a água fluidificada para nós não pode se tornar um ritual. Porque se tornar um ritual, fica uma coisa mais ou menos assim: o dia que nós não pudermos fazer no nosso ambiente familiar e nós estivermos fazendo na rua, nós não vamos ter água fluidificada.
aí parece que vai ficar faltando alguma coisa. E nós não faremos porque não existe água frutificada. Que ela seja uma coisa, seja feita com naturalidade. Houver necessidade, coloca. Se não houver necessidade, não coloca. É simplesmente para a espiritualidade fluidificar e colocar o remédio naquele momento, para quem quiser beber depois que acabar o evangelho que nós estamos fazendo. Normalmente, depois que nós fizemos a leitura, depois que a água foi colocada para ser fluidificada, nós também temos o hábito de fazer vibrações. O que é vibrações? São sentimentos que saem do fundo do nosso coração. São pensamentos positivos que saem da nossa alma, que são direcionadas como foco de luz para lugares que nós vamos direcionar. Como é um evangelho feito num culto, em um ambiente familiar, essas vibrações não precisam ser extensas. Nós vamos vibrar pelo nosso ambiente familiar, nós vamos vibrar pela nossa família, nós vamos vibrar pelos nossos vizinhos, nós vamos vibrar pelos parentes que se encontram longe do nosso ambiente familiar, e podemos vibrar também por aqueles que já desencarnaram, que se encontram do outro lado da vida, que também receberão essas vibrações que serão de intenso bálsamos para cada uma delas, aonde elas estiverem. E nós podemos também vibrar também para a paz do nosso mundo, que é a nossa morada física, aonde nós vivemos neste universo. Passe. Devemos dar passe no Evangelho no lar? Não. Devemos incorporar espírito no Evangelho do lar? Não. Por quê? Tanto o passe como a incorporação de qualquer espírito tem que ser num local e numa hora determinada. No ambiente familiar, isso não é bom. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso ambiente familiar, apesar de tudo que nós estamos fazendo, não tem a estrutura específica para se receber espírito ou para se dar passe. No caso do passe ou da incorporação, procuremos uma casa espírita próxima da nossa casa, onde nós podemos frequentar, e ali sim receberemos toda a assistência possível que nós precisamos. Então fica restrito a leitura, a comentários, a vibrações, que daí nós já estaremos fazendo aquilo que é necessário para a harmonização do nosso ambiente familiar. Depois de feita a leitura, depois de feito os comentários, vamos partindo para a prece final. É uma prece singela, onde nós vamos fazer o agradecimento para as pessoas que estavam presentes, para a espiritualidade que participou conosco naquele momento, desse evangelho que nós fizemos. Podemos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, por toda a proteção possível que nos foi dada naquele momento, porque a espiritualidade, como nós sabemos, precisa dar continuidade aos seus trabalhos na espiritualidade. E essa prece de encerramento que nós fazemos é dando a liberdade para eles darem continuidade a tudo aquilo que eles precisam fazer. E para finalizar então, o mais importante de tudo, o Evangelho no lar, ele harmoniza a nossa alma, ele harmoniza o nosso coração, ele harmoniza o nosso ambiente familiar, ele aproxima as pessoas que passam a viver mais unidas, se respeitando um pouquinho mais, porque tem dentro de si o Evangelho de Jesus, que é a receita
para que todos nós tenhamos paz, amor, equilíbrio e fé para viver toda a nossa existência aqui no nosso planeta Terra. Gostaria de pedir a todos vocês agora que se inscrevessem no nosso canal, para que quando for lançado um novo assunto, a gente encaminhe para vocês. Também gostaria de pedir para que vocês nos acompanhassem no nosso Facebook e também, se for necessário, fazer algumas críticas, porque nós precisamos ir aperfeiçoando o nosso trabalho, que é o trabalho de formiguinha. Unidos, nós vamos atingir os objetivos que Jesus colocou nas nossas mãos. Porque o trabalho que nós fazemos através dessa doutrina maravilhosa, que atingiu os nossos corações, é de polinização, como as abelhas fazem. De pouquinho em pouquinho, nós vamos transmitindo um pouquinho de ensinamento aqui, um pouquinho de ensinamento ali, que vai esclarecendo as pessoas.